Olá, o assunto é gestão e hoje nós conversamos com o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal de Roraima, Marcos Vital. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, começamos a conversar então sobre o perfil da pós-graduação na Universidade Federal de Roraima. Qual é esse perfil? Aldino, a pós-graduação na universidade é recente. Se a universidade é recente, né, ainda caminhando na casa dos 30, a pós-graduação tem apenas 16 anos. Ela tem início em 2004, uma criação do PRONAT. Mas tem hoje características bem peculiares. Nós temos 15 programas de pós-graduação e esses 15 programas se efetivam em 14 mestrados e 3 doutorados. Desses programas, 8 são acadêmicos e 6 são mestrados profissionais, dos quais, desses 6, um deles a universidade, só em um a universidade é a sede. Isso cria 3 cenários, né, para nós, uma universidade pequena, e com esse histórico recente de pós-graduação, a gente tem o cenário dos programas acadêmicos, o cenário dos programas profissionais e dos programas em rede. Isso faz com que a gente precise de ações para esses 3 programas em momentos diferentes e ações também diferentes. Na nossa análise, os programas estão bem divididos nas áreas do conhecimento que estão implantadas hoje na Universidade Federal de Roraima. Nossa ação hoje é para estimular esses programas. Todos os nossos programas são 3 ou 4, então nós precisamos estimular esses programas para que eles possam alcançar uma nota melhor, né, e sair dessa zona um pouco desconfortável, que é o 3. Então, nós vamos estimular em ações, já começada pelo diretor de pesquisa, o professor Maxim, diretor de pós-graduação, o professor Maxim Repeto, que está fazendo um levantamento para o perfil de cada programa, para ver como nós podemos estimular. Nosso pensamento é estimular novas linhas de pesquisa, ou até novas áreas de concentração, mas não a criação de novos programas. Claro que existem suas exceções, e a gente podia dizer que áreas que precisavam hoje criar pós-graduação seriam ciências exatas, por exemplo, podia-se criar um curso de geotecnologia, a área que envolve administração, economia, contabilidade, talvez aí fosse um campo que a gente precisasse trabalhar, e a área do direito, por exemplo, essas 3 áreas, sem excluir nenhuma possível que não foi citada aqui. Mas nós já temos um grupo, um escopo de programas que atendem às necessidades de pesquisa da universidade e, portanto, é preciso que a gente tenha ação de fortalecimento desses programas e o fortalecimento, mas o fortalecimento não excludente, mas trazendo novos pesquisadores de novas áreas e aí criando assim linhas de pesquisa ou áreas de concentração, para que fortalecer os programas, em vez de pulverizar esses pesquisadores em novos programas. A CAPES, que é o órgão nacional que cuida da avaliação desses programas, ela é muito exigente e nós já tivemos alguns reveses nos últimos anos nos nossos programas. Nós tivemos 3 programas de pós-graduação fechados. Isso não é interessante para uma instituição do norte da Amazônia, né? Nós estamos aqui. Então, mesmo esses programas que fecharam, hoje a gente entende que eles podem ser encaixados nos programas que nós já temos como linhas de pesquisa. Então, a gente lamenta e é um revés realmente forte para a universidade, mas nós vamos trabalhar fortemente para fortalecer os programas. Eu acho que, em linhas gerais, um perfil bem global e sintético do que é a pós-graduação hoje na Universidade Federal de Roraima. Para que o nosso público tenha uma ideia, qual são os programas que existem atualmente, alguns dos programas que existem atualmente, de que áreas esses programas são, e mais ou menos qual é a faixa de notas que os cursos atuais têm. Então, só para fazer uma linha de pensamento, os programas são avaliados de 3 a 7. No Norte não tem nenhum programa nota 7, aqui na Amazônia Ocidental nós não temos. Então, nós temos hoje 2 programas da universidade, com sede da universidade, que são nota 4, que é o Pós-Agro e o PRONAT.
Ao ter a nota 4, o programa pode fazer proposta de um curso de doutorado. Então, é esse o caminho. Então, esses 2 programas já têm o doutorado. O outro doutorado é um doutorado, é o Bionorte, né, em Biotecnologia e Biodiversidade. Esse programa hoje tem sede no Maranhão e nós somos apenas um polo. Os outros programas locais, eles têm nota 3. E essas avaliações desses cursos, eles são feitos quadrienalmente. Então, para o ano, a gente está fechando, para alguns cursos, essa avaliação. Dependendo do desempenho do curso, ele é mantido na nota ou ele pode passar. E aí nós temos sérios problemas, que eu espero ter a oportunidade de falar para você nessa nossa conversa, do que é necessário para que a gente mude para o 5, ou 6, ou até o 7, que o 7 é a posição mais confortável, né? A posição gold da pós-graduação. Então, nós temos hoje em pós-graduação de áreas interdisciplinares, como o Pós-Graduação em Ciências e Fronteiras, o PPG-SOF, que reúne um grupo de professores de diferentes áreas, mas com forte cunho nas ciências humanas e sociais. Nós temos também, nessa área interdisciplinar, nós temos o ProCisa, o Ciência em Educação, e foi criado recentemente, Biotecnologia e Saúde, que deve estar iniciando aí em março. Nas áreas das agrárias, nós temos o Pós-Agro, né, que faz um trabalho bem interessante em produção e em parceria com a Embrapa. Esse é um curso feito em parceria. Mas nós temos um recém-criado em Educação, nós temos em Comunicação, nós temos o programa de pós-graduação em Geografia. Esses programas são disciplinares. Então, eles englobam pesquisadores de uma mesma área. Eu acho que, em linhas gerais, temos o profissional em Física, o profissional em Matemática, o profissional em Inovação Tecnológica. Eu acho que falei todos e, certo. se tiver faltado algum durante nossa conversa, eu volto a falar. Ok. Com esse perfil tão diverso, como está o processo de descentralização de recursos para atender a esses programas de pós-graduação? Então, essa descentralização de recursos, ela se tornou uma ação prioritária da PRPPG e ela tem um longo histórico. Ela surge do Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação, né, os coordenadores de pós-graduação de todos esses 15 programas, eles se reúnem de uma forma consultiva, a PRPPG, e eu, durante todos esses meus 29 anos de UFRR, sempre trabalhei com pós-graduação. Então, esse foi um anseio muito forte do nosso grupo de coordenadores, enquanto eu coordenador, para que a gente pudesse ter recursos. Então, como funcionava? Nós não tínhamos, enquanto programa, recursos próprios. Nós dependíamos de tudo, de pedir a uma pró-reitoria, pedir a outra pró-reitoria. Nós, durante uns 4 anos, mais ou menos, construímos essa proposta dentro do fórum e conseguimos que esse ano, nessa nova administração, ela fosse implementada. Essa descentralização, ela envolve recurso de uso discricionário, então foi possível, graças à atenção do reitor-geral Tricianelli, que permitiu que 3,5% da matriz Andif, que é a Associação dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, pudesse ser destinada à pós-graduação. Com isso, foi dado aos programas de pós-graduação, cada um deles, de acordo com sua produção e dentro de uma matriz pública, que eles tivessem, dentro desses 3,5%, cada um tivesse sua cota. Isso faz com que os programas se tornem centros de custos, ou centros de recursos, centros de despesas, e que eles possam atender todas as suas peculiaridades. Então, você pode entender que o curso de pós-graduação em educação tem necessidade diferente do pós-agro, que é o pós-graduação em agronomia, por sua vez, que é diferente da geografia, que é diferente da pós-graduação em comunicação. Então, com essa descentralização, nós damos aos programas a possibilidade de que eles atendam suas peculiaridades e não fiquem dependendo sempre dependendo de uma ação de uma outra unidade. Então, eles teriam essa autonomia. O recurso foi bastante significativo,
e será bastante significativo também no próximo ano. Para você ter uma ideia, esses recursos variaram entre 100% a 500% a mais, né, do que os programas recebem da CAPES. E a CAPES é quem financia a pesquisa e a pós-graduação no Brasil. Então, é um movimento que eu desconheço em outra instituição, essa descentralização. Eu acredito que é um exercício de gestão muito forte, porque vai fazer com que o coordenador não se preocupe mais só agora com atividades acadêmicas ou didáticas administrativas, mas se preocupe também com a gestão daquele recurso que foi destinado. É um exercício. Não está sendo fácil, mas é um exercício de gestão também para nós dessa nova administração. E isso só é possível porque a gente tem contado com a boa vontade e com a participação do professor Carlos Carvalho, que é o pró-reitor de planejamento, e da Aline, que é a pró-reitora de administração. Porque, se você imaginar, nós temos agora 8 centros demandantes. Então, aumentou muito o trabalho, principalmente da pró-reitoria de administração. Mas a gente entende que é um passo bem largo e um passo de forma bem consistente para que a gente possa fortalecer a pós-graduação. Sempre as reclamações da pós-graduação, e eu posso falar disso, como eu disse, se eu tenho alguma experiência nessa área de pós-graduação, sempre nós reclamamos da falta de recurso. Agora nós temos o recurso. Agora nós precisamos aprender a fazer a gestão desse recurso. E entender que para tudo existem prazos, existem rubricas e tudo mais. Neste ano, nós conseguimos também, por uma ação conjunta com a Proplan, que parte desse recurso, que originalmente, por vir da Andifes, é recurso de custeio, 30% dele fosse para a capital, quer dizer, permitisse também que fosse comprado equipamentos. Então, eu acredito que os programas de pós-graduação da Universidade Federal de Roraima tem hoje uma excelente oportunidade de crescer, porque eles não dependem de recursos para a sua estrutura básica. E isso não quer dizer que esse nosso apoio se encerra nessa descentralização. A Pró-Reitoria de Pesquisa, a administração da universidade como um todo, continuará apoiando. E nesse recurso não está envolvido as bolsas. Embora nós aprovamos 2 reuniões do CEP passado, um que se chama APG, Apoio à Pós-Graduação. Através disso, para você ter uma ideia, esses programas com esses recursos, eles podem criar bolsas próprias do programa. Então, se eu tenho alunos que têm dificuldade de fazer tal atividade, então eu tenho recurso e foi aprovado na universidade uma resolução que me permite direcionar. Então, eu vejo essa descentralização como vida própria para os programas. Então, todos os programas receberam, dentro dessa variação, todos os programas acadêmicos. E aí, não ficaram de fora dessa ação os programas profissionais e os programas em rede. Como eu te disse, nesse cenário de 3 grupos de programas, a gente precisa ter ações diferenciadas. Os programas em rede, eles não têm base, eles não têm sede na universidade. Então, nós já estamos começando a conversar com os coordenadores para entender qual a participação da universidade e qual a participação da universidade que tem ele como sede. Os profissionais também. Nós incluímos nessa descentralização o único profissional que tem base na Universidade Federal de Roraima, que é o Procisa. Os cursos profissionais, eles têm uma filosofia de construção bastante diferenciada. Eles foram construídos inicialmente para atender demandas de mercado. Então, teoricamente, por trás de cada um desses programas, devia ter uma instituição demandante, que demandava a formação daquele profissional. Para você ter uma ideia, a CAPES, que é o órgão, como eu já falei, que faz a gestão, o acompanhamento, a avaliação da pós-graduação, não destina bolsa para os cursos profissionais. Então, é preciso que a gente entenda, e como a gente está nesse movimento de estímulo à pós-graduação, que a gente entenda qual é a nossa participação em cada um desses programas, para que a gente também possa fazer ações semelhantes a essa da descentralização. Então, nós já estamos estudando, é preciso que a gente faça aqui um parênteses para dizer que a Covid, essa pandemia, atropelou a nós todos. E a PPPG não foi diferente. E talvez uma das mais atingidas
número de servidores trabalhando. Então, algumas ações estão sendo retardadas e só agora estão voltando a acontecer. Mas essa mesma ação de descentralização, ela vai acontecer para os outros programas num outro momento. O interesse da universidade é em todos os programas, mas os programas têm características diferentes, peculiaridades diferentes e vão ser atendidos dentro desse prisma. Certo. O assunto é gestão e hoje estamos conversando com o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal de Roraima, Marcos Vital. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos. O assunto é gestão e voltamos a conversar com o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal de Roraima, professor Marcos Vital. Professor, nós já falamos sobre o perfil da pós-graduação na universidade, sobre o processo de descentralização de recursos para esses programas. Quais são, então, as áreas prioritárias de pesquisa na Universidade Federal? Então, Odenor, essas áreas prioritárias de pesquisa é uma ação da Pró-Reitoria, da PRPPG, nessa nova administração. A gente precisa definir ou mapear essas áreas prioritárias de pesquisa. Eu destacaria nessa ação a atuação da doutora Leila Ribeiro, que é a nossa diretora de pesquisa. A Leila tem se dedicado e a gente tem caminhado, esperamos, a partir de agora, quando a pandemia parece começar, não sei se a ceder ou se a gente começa a se adequar a esses novos momentos. Mas eu vou falar aqui alguns números para você entender como anda a pesquisa que a gente consegue entender, mapear. Então, nós temos hoje 100 grupos de pesquisa cadastrados no CNPq e certificados pelo PRPPG. 100 grupos de pesquisa. Nós temos 250 projetos de pesquisa cadastrados no Siga Pesquisa, que pode ser acessado por todos que fazem a comunidade da universidade. E nós temos 14 núcleos de pesquisa, subsidiados, com instalações próprias, servidores, manutenção da universidade. Esse tripé nos indica que nós temos muitas pesquisas sendo realizadas na universidade. Mas essas pesquisas não têm a visibilidade necessária, fazendo com que algumas apareçam e outras não apareçam, e que essas pesquisas às vezes não conversem, mesmo elas sendo desenvolvidas no mesmo centro. Então, nós precisamos dar visibilidade às pesquisas realizadas na Universidade Federal de Roraima. A universidade tem, com base na PRPPG, uma comissão de pesquisa. Foi no final do ano passado e a gente normatizou ela esse ano. Essa comissão de pesquisa, ela é composta por pesquisadores de 9 áreas do conhecimento, que são as áreas de conhecimento da CAPES e do CNPq. Esses professores que estão lá nessa comissão, eles se candidataram. A gente abriu um edital, eles não recebem nada por isso, e convidamos, vamos vir para cá para dar um perfil da cara da pesquisa. Qual é a pesquisa que a universidade realiza? Essa comissão hoje ela é presidida pelo professor Leandro Neves. Uhum. E essa comissão está começando suas atividades, deve estar lançando aí uma campanha publicitária, que eu não vou dar aqui, não vou adiantar, deixar para que eles falem, mas para levantar quais são as pesquisas, quem está fazendo pesquisa aqui, para que a gente possa começar a definir as nossas áreas prioritárias de pesquisa. E aí é importante frisar que priorizar não é excluir. Priorizar é poder canalizar recursos da forma que aquele recurso está sendo demandado. Então, nós não precisamos excluir nada. Mas tem algumas chamadas públicas, como a portaria 11.1122 do MENCETIC, que já diz quais são as áreas de pesquisa que eles vão financiar. Então, é preciso que nós possamos dizer quais as nossas áreas que são fortes naquele momento. Isso não quer dizer que uma área que é prioritária hoje, que não é prioritária hoje, não venha a ser amanhã. Então, esse é um trabalho bastante interessante, nós precisamos mapear os pesquisadores, porque esse mapa desses pesquisadores são alicerce para a gente não pulverizar recursos. Então, nós estamos preparando
hoje um edital de apoio à pesquisa. Então, o apoio em pesquisa em que áreas? Qualquer área. Será que nós, com tanto corte de recursos, não podemos criar umas pesquisas mais direcionadas? Por exemplo, biodiversidade e recursos naturais. Eu acho que é uma área prioritária e dentro daqueles 15 cursos que nós falamos aqui, estão contemplados nos programas. Pesquisas com comunidades tradicionais e povos indígenas. Roraima não pode estar fora desse tipo de pesquisa. Então, aqui eu estou citando duas grandes áreas, que, sem prejuízo da criação de nenhuma outra, mas que essas áreas de pesquisa elas vão ser definidas pela comunidade. Então, nós vamos fazer um mapeamento de saber quem está fazendo pesquisa, em quais áreas de pesquisa, para que a gente possa ter um portfólio. Falando também sobre esse processo de avaliação, né, pela CAPES, dos cursos, e um dos pontos que são avaliados pela CAPES é a internacionalização dos programas, né? Como é que está a universidade em relação a esse tema? Bem, Aldino, pegando um pouco do que nós conversamos na pergunta anterior, nós estamos mapeando essas linhas de pesquisa. Nós precisamos saber quem pesquisa e o que pesquisa. E essas linhas, esse mapeamento vai funcionar como um núcleo para ações de internacionalização. A internacionalização ela é importante para a universidade, pela localização geográfica privilegiada, já com 2 fronteiras, né? E ela é importante para os programas de pós-graduação, como você falou. A internacionalização hoje é um critério de avaliação. E é um critério de avaliação como ponto de corte para que se passe do 4 para o 5. Um exemplo. Mas ele também é cobrado, a internacionalização também é cobrada dos programas 3, que estão, desde o 3 já é cobrado. E não se justifica que uma universidade com essa localização não tenha ações de internacionalização mais fortes. Ou que a gente precisa fortalecer a internacionalização. Como é que você avalia a internacionalização de um programa? Intercâmbio com pesquisadores de outros países, pesquisas em conjunto? Exatamente. Intercâmbio de docentes e de discentes, pesquisas em conjunto, principalmente esses 2 pontos. Mas não só mandar o aluno. Então, só mandar um aluno fazer um estágio é importante profissionalmente, pessoalmente para o aluno. O Ciências Sem Fronteira fez isso, né, para o aluno, mas não é importante para o curso. Então, a internacionalização é importante quando o professor da instituição receptora vai até a outra instituição e quando o professor de lá vem para cá. Então, esse movimento ele precisa estar bem caracterizado. E as pesquisas ser realizadas em conjunto. Então, a partir dessas linhas prioritárias de pesquisa que nós vamos mapear, nós estamos também mapeando os pesquisadores. Pesquisadores, quem pesquisa e o que pesquisa. E vamos fazer uma ação com esses pesquisadores para entender que instituição te interessa como parceiro. Onde está essa instituição? Então, os pesquisadores, os grupos de pesquisa e os programas de pesquisa serão o núcleo, serão a célula, será a partir deles que se fará nucleação de ações de internacionalização. Modelos de internacionalização não nos interessam. Nos interessa a construção de uma internacionalização. Qual a internacionalização que nós queremos? Talvez não seja com Cambridge, nem com Oxford. Talvez seja com a Universidade Nacional do Chile, ou com a Universidade de Estudo da Madeira de Honduras, que está aqui do lado. Nós precisamos nos envolver com nossos irmãos amazônicos e talvez nos tornar um polo de expertise em alguma dessas áreas que nós ainda estamos levantando na Amazônia Ocidental. Então, é preciso que nós façamos a construção dessa nossa internacionalização a partir do pesquisador, a partir do grupo de pesquisa ou a partir dos programas de pesquisa.
Não pode ter uma outra base que não essa. Então, esses 3 elementos que eu falo aqui para você agora, eles vão se constituir na nossa linha de ação. Nós trouxemos os grupos, agora terminamos um trabalho de colocá-los todos no SIGA, para que todo mundo consiga. Vamos fazer um trabalho para entender esses projetos de pesquisa, 250 projetos de pesquisa, como é que eles estão sendo desenvolvidos, qual a sua realidade e qual a sua necessidade de complementação. Então, essa nucleação, esse é um trabalho que está sendo feito partindo das áreas prioritárias de pesquisa, da comissão de pesquisa, dos programas de pós-graduação. Então, nós vamos construir isso, porque, para Roraima, é o ponto que nós poderemos vir a nos destacar. Essa internacionalização, que está tão intrínseca, né? Nós estamos aqui, e agora com a fuga de cérebro da Venezuela, por exemplo, né? As pessoas estão fugindo da Venezuela, estão chegando muito pessoas do Haiti. Essas pessoas, às vezes, talvez esse também seja um caminho. Então, não só por ser um critério de avaliação dos cursos, que queiram progredir na nota ou até se manter, mas eu acho que é uma obrigação da universidade ter esse trabalho com seus parceiros. E aí, esquecer parceiros muito sofisticados e de continentes tão longínquos, e dar uma olhadinha para o que está em nosso entorno. E isso não quer dizer que, se você quiser fazer uma parceria com a China, ela não será aprovada, mas é preciso que ela seja construída. Então, qual a internacionalização que nós queremos? Esse é o mote que nós vamos trabalhar com ele em algum momento. Eu espero que ainda esse ano, se a gente conseguir recuperar o tempo perdido pela Covid. Outro elemento, além da internacionalização, que mostra a importância de uma pesquisa, de um programa de pós-graduação, é quando essas pesquisas se transformam em patentes, né, registradas. Qual a importância disso e como está a universidade em relação a isso? As patentes da Universidade Federal de Roraima são incipientes, né? Nós temos aí numa mão, menos de 3 patentes, algumas ainda em processo. O que não se justifica com aquele número grande de projetos e com aquele grande número de professores, pesquisadores e doutores. Mas isso talvez tenha aí um fator de responsabilidade da instituição. E por isso nós estamos reestruturando o núcleo de inovação tecnológica, principalmente para que as pessoas entendam o que é uma patente, né? Às vezes você faz uma coisa, já incorporou e você poderia registrar, porque é um processo, não necessariamente algo físico, né? Nessa questão, ainda fazendo um link com o que você perguntou de internacionalização, é importante a gente falar que nós temos 8 revistas científicas. Isso também é um passo para a internacionalização, essa parceria de publicação. 8 revistas, salvo engano, com mais 3 entrando aí para o nosso COMED, que é o Comitê dos Editores de Revistas Científicas. Nós precisamos estimular essas revistas, também de forma diferenciada, e fazer uma ação sinérgica do COMED com a nossa editora. A editora da universidade, também, que agora está dentro do escopo de unidades da PRPPG, precisa de um novo olhar. Um novo olhar que busque qualidade e que dê sustentabilidade à editora, como editora. Nós não podemos ser um entreposto de gráficas. Em alguns momentos funcionamos assim. Então, nós precisamos valorizar essa editora, valorizar as nossas revistas, porque esse é um caminho também para a internacionalização, para a divulgação, para o fortalecimento dos programas. Então, o professor Emerson Cleiton, que está hoje como presidente do COMED, professor Fábio Carvalho, que está na editora, nós vamos primeiro dar essas duas unidades uma estrutura física decente e o apoio material necessário para que elas possam nos ajudar a pesquisa, a pós-graduação e ajudar a universidade. Mas tudo isso dentro, quando eu falo nesse apoio, tudo isso dentro de um planejamento. No serviço público a gente diz que vai fazer, mas não faz ontem, né? A gente faz na próxima semana, porque tem todo
uma série de requisitos e de momentos e de prazos que a gente precisa entender. Então, valorizar os programas, valorizar as revistas, identificar os pesquisadores, divulgar as pesquisas, essas são as ações que nós precisamos como de fortalecimento. E todas elas são passos para melhorar as notas, a avaliação desses cursos, desses programas. Desses cursos, desses programas e da nossa instituição. Nós precisamos de uma nota melhor enquanto instituição sedimentar. E a pesquisa e a pós-graduação é condição sine qua non para que a gente exista enquanto universidade. Então, é preciso fortalecer. Não, em alguns momentos, em algumas instituições, eu não vou dizer que na nossa, mas a pesquisa e a pós-graduação é tratada como um bibelô, e ela acaba sendo a cereja do bolo. Mas é uma cereja de um bolo construído com a participação de muitos. Não é? Eu diria que na carreira de um pesquisador, e eu me sinto assim, participar de um programa de pós-graduação é o que você almeja. Né? Quando você consegue formar pessoas, além da nossa obrigação primária, que é a graduação, mas fosse uma pessoa para além da graduação. Né? O aluno de graduação também, ele volta para uma instituição de ensino porque ele quer aprofundar seu conhecimento. Eu diria que a graduação hoje é obrigatória e a pós-graduação é opcional. Então, os cursos são mais exigentes e tudo mais. Né? Mas nós precisamos fortalecer. Nós precisamos fortalecer também nossa graduação para que a gente tenha matéria-prima, considerando aí os produtos da graduação, para que possam termos uma pós-graduação de qualidade. Nós temos feito isso, historicamente a universidade já faz através dos programas de iniciação científica e, na grande maioria dos programas, as pessoas que tiram o primeiro lugar são aquelas pessoas que fizeram iniciação científica, o que mostra a importância da iniciação científica. Falando em iniciação científica, esse é um dos apoios que a universidade tem dado, historicamente tem dado. Esse ano nós demos apoio apenas de 35 bolsas, porque temos uma outra ação, e aí uma parceria com a PRAE, do Pró-reitor Gilson Costa, que vamos fazer com que um apoio à pesquisa para aquelas pessoas que têm baixas condições financeiras. Então, através do PENAIS, vamos ampliar em 40% ou 50% o número de bolsas de iniciação científica, nessa ação específica PRPPG PRAE, porque entendemos que a iniciação científica é a base. Nós não podemos ter bons pesquisadores, boas pesquisas ou programas, se a gente não tiver bons produtos na graduação. Considerando aqui produtos, mas as ciências humanas, me desculpem, eu estou chamando aluno aqui de produto, mas no bom sentido. Professor, já estamos caminhando para a pergunta final da nossa entrevista. Como a universidade, a Pró-reitoria, tem dado seu apoio de forma planejada e quais são os apoios em execução pela Pró-reitoria? Então, todos nós sabemos que houve um corte bem grande de bolsas. Esse corte ele ainda não foi sentido fortemente esse ano, mas no próximo semestre, aí que nós vamos sentir, pelas nossas avaliações, alguns programas não terão nenhuma bolsa dada pela CAPES. Com esse sentido, nós estamos discutindo apenas agora o número de bolsas que nós vamos oferecer. Mas nós vamos oferecer um tipo de bolsa nova, que chama Apoio à Pesquisa de Pós-Graduação, com um valor semelhante ou aproximado à bolsa de mestrado, que é oferecido pela CAPES, para que os programas não sintam tanto o impacto. É apenas para dirimir, não vamos resolver, mas essa é uma das ações. Uma bolsa de apoio técnico à pós-graduação, de forma a diminuir o impacto do corte de bolsa. Essa é uma ação que está planejada, o edital já está circulando pela universidade, e nós discutimos hoje na gestão qual o número. E eu não vou me adiantar a dizer em número, mas será um número bastante significativo. Nós temos lançado ainda durante a pandemia também uma bolsa de apoio de mestrado para as ações afirmativas,
esse edital ocorreu no início da pandemia, os alunos se inscreveram e já estão todos recebendo. Essa é uma ação muito interessante. As ações afirmativas para pós-graduação, a Universidade Federal de Roraima foi a primeira universidade brasileira a aderir a essa política, mesmo quando esse governo, em algum momento, cortou as bolsas de ações afirmativas, cortou essa participação, nós assumimos a posição que nós manteríamos. Então, essa é uma ação bastante interessante e não pode ser diferente num Estado pobre e com a característica de miscigenação que nós temos. Nós temos também o lançamento de uma bolsa que eu considero bastante interessante, que é uma bolsa de desenvolvimento institucional, onde nós vamos poder contratar pessoas, oferecer bolsas por um período mais curto de tempo, 3 meses, 6 meses, para resolver um problema local. Então, nós precisamos fazer um projeto de comunicação, em comunicação. Então, nós vamos oferecer a bolsa para que aquela pessoa venha montar aquele projeto. Então, esse edital também está correndo aí. Então, nós temos a bolsa também o apoio à pesquisa, que a professora Leila está trabalhando, apoio à publicação, bolsa alimentação, bolsa de inclusão digital. Todas essas bolsas são coisas que vamos realizar ainda esse ano. Então, nós estamos tentando otimizar os recursos. E diria que, além dessas bolsas que eu citei tudo aqui agora, bolsas porque quando a gente pensa em bolsas, a gente tem que pensar de uma forma diferente. Bolsas podem ser utilizadas para ações específicas e com tempo de duração também variado. Então, uma bolsa de mestrado ela tem 24 meses, mas os programas que receberam os recursos descentralizados podem oferecer bolsas de apoio dentro de um período determinado. Isso faz com que alguns alunos, quando eles não têm bolsa, eles não vão, eles param, eles abandonam. Uma das questões da evasão é a falta de bolsa. E a pós-graduação ela exige uma dedicação integral. Então, o aluno, às vezes, já não tinha emprego e agora não pode procurar. Então, é preciso que a gente entenda esse movimento, entenda o momento do aluno e busque ele para que possa vir somar com as pesquisas e a pós-graduação da universidade. Professor, agradeço a sua presença aqui. Deixo espaço para o senhor fazer breves comentários que o senhor achar relevantes ao nosso público que está nos ouvindo e está nos vendo agora pela TV. Nós nos deixamos aqui a PRPPG à disposição de qualquer dúvida e dizer que nosso compromisso é verdadeiramente com a pesquisa e a pós-graduação e que nós não teremos nenhum esforço para que ela aconteça da melhor forma possível. Então, se ficou alguma dúvida dessa nossa conversa, o e-mail da PRPPG, a PRPPG não parou durante a pandemia, os programas de pós-graduação não pararam durante a pandemia, alguns programas deram uma diminuída das atividades até se adequar, mas teve alguns programas que continuaram normalmente. Nós temos um calendário diferente da graduação, e esse calendário diferente, é bom que a gente frise isso bastante. Quando a gente fala em calendário, a gente fala na Universidade Federal de Roraima. Mas os programas de pós-graduação, eles trabalham com calendário e trabalham com prazo. Então, a CAPES não parou em nenhum momento. Quem está matriculado em 24 meses, para o mestrado, é 24 meses. Lógico, a CAPES permitiu a prorrogação das bolsas por 3 meses, agora ampliou para mais 6. Parece ser bondade, mas não é. Porque se você amplia, mas você não forneceu outra bolsa. Então, se eu ampliar a bolsa de João, que está terminando o curso, Maria, que entrou e vai começar agora, está sem bolsa. Então, a CAPES, às vezes, parece ser boazinha, mas ela não é. E a gente está procurando, dentro desses recursos da universidade, e aí os recursos de descentralização também podem ser úteis nesse momento. Os cursos estão começando, nós temos, eu acho que 3... Nós temos os cursos, eles começam em 2 momentos, ou em março ou em agosto. Então, agora em agosto, nós temos 3 programas aí começando suas aulas, nós temos programas fazendo, nesse momento, processos seletivos, agora de virtuais, com auxílio do NEAD,
com o auxílio do SIGA. Nosso SIGA está funcionando cada vez melhor, então a gente pode fazer todo o processo de inscrição, seleção, tudo pelo SIGA. Então, é um outro momento. E a gente precisa entender que a gente precisa se adequar a esse novo momento, sem perder a qualidade. Eu acho que o compromisso é com a qualidade. Eu não acredito em qualidade sem exigência. Então, isso é o que eu poderia deixar aqui, mas deixando mais importante é que nós ficamos à disposição para qualquer contribuição. Se por acaso a gente falou aqui alguma coisa que não contemplou ou que contemplou parcialmente o assunto ou o interessado, nós ficamos à disposição para maiores esclarecimentos. Certo, professor, mais uma vez agradeço sua presença aqui. O assunto é gestão e hoje nós conversamos com o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal de Roraima, professor Marcos Vital. Até a próxima edição.